Estamos no Setembro Amarelo, é claro que a gente tinha que lidar com esse caso, né, da depressão e do suicídio o ano todo, mas criaram um mês para ter uma movimentação maior, uma questão, né, um olhar maior para esse lado. Entretanto, a gente tem que estar se cuidando durante o ano todo, não é um mês, né, não é um dia que você vai... Isso é uma questão que você tem que se empenhar e ter um olhar maior para esse lado durante toda a vida. Pode acontecer com qualquer um. Essa doença, ela tem uns aí que vai falar que é questão espiritual, mas tanto é que tem o salmista que fala, né? Ó Senhor, tira minha alma do cárcere. Isso é no Salmo 142, né? Verso 7, se eu não me engano. E ele vai falar ali como um aprisionamento da tua alma, algo que atrapalha ele, né? A seguir o seu caminho, seguir os seus passos, seguir a vida. E nessa questão da depressão, a gente fala até na questão fisiológica, porque ela é uma doença, não tem o que negar. Algumas pessoas vão falar diferente, mas ela é uma doença e o que trata ela é o psiquiatra. Antes de mais nada, você deve procurar um psiquiatra, um tratamento fisiológico, uma doença da sua carne, do teu corpo. E algumas pessoas, né, que tem um olhar mais, sendo assim, um meio interno, pode haver por consequências de um desequilíbrio hormonal, de às vezes uma doença que a pessoa tem, um Parkinson, né, uma doença aí do diabetes, uma doença crônica, qualquer doença, problema cardíaco, a pessoa pode entrar numa depressão, por incertezas, por dúvidas, por, né, por ansiedade, que ele vai colocando na cabeça dela. As doenças podem... Existem estudos que as doenças podem trazer a depressão e até forma hereditária, forma genética, passar dos pais para filho. Existe estudo sobre isso também. Ela é uma doença complexa. Não é um aprisionamento na questão que você vai ficar preso a isso. Ah, se meu pai teve, eu vou correr o risco de ter. Você não deve nem pensar isso. Nem sempre vai acontecer isso porque os pais teve. Não é assim que funciona. São estudos. Assim como as doenças, como eu falei, câncer, e tudo mais, está envolvido em estudos, né? Claro que tem ocorrido em boa parte, então já existe já um estudo já terminado, né, na questão do câncer, que as pessoas vão ficar mesmo, às vezes doente, né? Vai ficar com esse problema, assim como é a falta de uma boa alimentação e a falta da atividade física, porque uma pessoa sedentária, ela tende a ficar com outras doenças, doenças do seu corpo, né? Que é pelo desuso, e assim é a sua mente, a atividade física. Quando você, embora algumas pessoas da igreja, os religiosos são contra, algum que vai na academia, que vai ter, né, muita coisa ali, música, não sei, mas essas pessoas tem o horário que ela pode ir, que ela vai ser diferente, tem o horário das pessoas mais velhas, então, mas é ali que tem o educador físico que vai te ajudar, você vai canalizar esses problemas, vai fazer uma atividade física, vai se distrair, e pode te ajudar e ajuda muito, é o que muitos não sabem. Muitos acham que é vaidade, daí nem vai tentar fazer, não vai tentar se curar por meios, né, porque dos seus meios fisiológicos. Mas tem muitos que querem espiritualizar a depressão. Tudo é espiritual. Ah, não, a depressão é uma doença espiritual. Mas você não vai ficar, aí a pessoa quer falar assim, é que você tem que orar mais, você tem que buscar mais, tem que ir na igreja, tem que buscar Deus. Tem alguns que chegam até a julgar depois de olhar a pessoa e falar, tá assim porque é a pessoa fraca na fé, né, não tem fé, né, e começa a julgar a pessoa por uma doença que ela tem fisiológica. Eu já tô falando, é uma doença fisiológica. A gente vai chegar lá nos meios, nas causas, o que pode ocorrer e o que pode causar. E essas pessoas que elas criticam outros, né, criticam o seu próximo por falta de fé, elas são pessoas que tendem a se auto-justificar muitas vezes em sua fé, nos seus julgamentos. Então ele vai falar que é a espiritualidade da pessoa. Mas se uma pessoa é muito espiritual, existem pastores, né, líderes na congregação, cooperadores, são pessoas que falam, o irmão é espiritual, o irmão é cheio do Espírito Santo, mas ele usa óculos, ele é obeso, ele tem doença no coração, tem diabetes. Por que da cabeça não é uma doença? O cérebro não pode ficar doente. Então, tem esses que eu estou falando para você agora,
é o fator interno, nosso corpo, fisiológico. Você tem que tratar como doença. Entendeu, irmão? Não é falar, a pessoa tem que jejuar. Isso aí é tudo pessoas que não entendeu a salvação, não entende o propósito, não lê a Bíblia, não entende o que é a nossa fé, né? O que é a fé em Jesus Cristo, o propósito de adorarmos Ele, adorar Deus em espírito e em verdade. Não entende que tem as doenças, assim como tem as doenças, né? A questão da mentalidade, né? Que existe aí os psicólogos para tratar, que aliás a ciência é de utilidade, mas se for um psicólogo só com a ciência também não vai conseguir resolver. Quando ele é um psicólogo, acontece que tem um psicólogo evangélico que filtra lá as coisas, né, na hora que vai estudar, não cai naquelas teorias humanas o tempo todo e acaba aprendendo coisas ali, porque a ciência, ela é boa, né, até na medicina, no psicólogo. É claro, a ciência Deus deixou para estudar, tem o psiquiatra, que tem os remédios, porque Deus deixou a inteligência para o ser humano se cuidar, aprender e se cuidar, né, passar a estudar mais. Então ele se cuida, mas aí agora que a gente vai chegar no meio externo da depressão. Existe a depressão ela pode levar, né, para continuar assim, pode levar a pessoa a ter uma espiritualidade menor, diminuir a sua espiritualidade, porque ela passa a descrer, né, vai descrendo, ela fala, nossa, mas Deus não me ajuda, Deus não tem olhado para o meu lado, então a pessoa pode chegar até a cometer o suicídio. Na minha cidade teve, aliás, 2 quase seguidos, sendo da pessoas frequentadores da congregação, né, da Irmandade. E isso é uma coisa terrível. Dentro da religião você olha ali, a pessoa está bem, ela vai, ora, ela testemunha. Você fala, a pessoa está super bem, né? Porque ela tem nela que muitos falam que seria falta de fé, até se ela comentasse com outros, né? Que ela está doente, ela se sente mal em comentar com o outro vai falar assim, você não tem fé. Mas às vezes ela está uma pessoa doente ali no meio, entendeu? E ela requer uma atenção. Agora o meio externo, que você pode ficar doente dessa maneira, é a forma que foi entregue você à espiritualidade, ou a falta dela, né? A forma que a religião entrega o que é fé, o que é Jesus na nossa vida. Às vezes a pessoa vai em busca de bênção, em busca que Deus atenda ela o tempo todo, e aí ela tem uma frustração porque Deus não atendeu nas questões da vida, né? E acaba que essa pessoa ela vai ficando doente, ela vai ficando deprimida. Por isso que tem o caso que a pessoa tem uma saúde boa, ela se alimenta bem, né? Às vezes a pessoa até pratica atividade física, tinha uma boa vida assim, mediante a sua saúde mental. De repente ela vai numa instituição religiosa, numa igreja, ou até mesmo dentro da própria igreja, seja a Assembleia de Deus, seja dentro da congregação, vai ter aquela região, ou aquele lugar, ou congregação, que o pregador que está ali, ele é depressivo. Parece que ele é depressivo, porque ele passa para as pessoas da depressão. Ele cobra as pessoas, ele mais cobra do que ele entrega a salvação em si, ele mais fala de inferno, ele mais fala de condenação, do que ele entrega uma vida nova, renovada diante de Jesus Cristo. Ele cobra ali, né, muitos anos foi assim, até pior, cobrava que as mulheres não podiam nem se depilar, não podia cortar um cabelo, não podia passar uma base na unha, a autoestima ia diminuindo, porque você vive nesse mundo, né, com umas questões de diferenças entre vaidade e entre se cuidar. Quando entra os vícios, entra a vaidade, uma pessoa que não sai do salão do cabeleireiro, faz alguma coisa no cabelo toda semana, é uma vaidade, né? Toda semana ela muda, o cabeleireiro não sabe nem o que fazer mais no cabelo, já está estragando o cabelo. E é uma vaidade que entrou na pessoa, ela precisa se cuidar. Então o mundo também oferece essas coisas, entretanto a religião ela segurou demais o povo também para um outro lado, né? De que isso os levaria aos céus, de que isso levaria à salvação, que se você não fizesse dessa forma, se você não fizesse diante das regras, Deus não ia gostar de você, Deus ia se descontentar de você. E é o que os religiosos lá na Bíblia queriam fazer. Eles eram, né, fariseus, julgadores, né? Ele, ao mesmo tempo que ele estava falando de um Deus bom, né? Ali na série The Chosen mesmo mostra, né, isso bem claro, que quando lá tá os religiosos sentados falando sobre Deus, tá tudo, né, falando, Deus vai levar a morar eternamente, mas daí já começou a pregar o povo de uma maneira de só prisão, de aprisionamento,
né? Ah, mas você tem que fazer tal coisa, tem que guardar o sábado, tem que, né, tem que fazer tudo. Começou a ditar as regras para que você consiga aquilo como um sacrifício seu. Agora, uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Esse é o nosso amigo Raimundo da Carroça. Muito obrigado, Raimundo, pela sua participação. Né? Por isso Jesus veio, se entregou na cruz, em morte de cruz, em morte terrível. Para hoje os religiosos te colocar, além da sua fé firme em Jesus Cristo, ter a fé em Jesus Cristo e o amor, a perseverança, um renovo que você não quer mais viver nesse mundo, as coisas ruins desse mundo que te deixa mal, você não quer mais ser dado ao vício, você não quer mais andar de qualquer jeito, né? Andar aí se mostrando o corpo de uma maneira, né, chamar atenção para se sentir bem, você não quer mais essas coisas, porque você é salvo por Jesus, mas a religião ela vem acima de tudo isso e ela quer impor as suas próprias regras, ela quer te condenar porque você não faz uma coisa, porque você deixa de fazer. Ah, o irmão tem vontade de usar uma barba, e ir na igreja, ele vai na igreja, senta lá como membro, usa uma barba, tem vontade de usar uma barba, qual é o problema? Ele vai ser julgado agora e condenado por causa disso? Mas o olhar do povo ele é religioso, igual os religiosos antigamente. Agora Jesus entregou sua vida para mudar tudo isso e eles colocaram aqueles fariseus, colocaram a religiosidade dentro da nova aliança. É por isso que vem alguém aí prega, que nem, né, recentemente o irmão Marcelo pregou daquela forma, né, pregou lá naquela onde está bem conhecido, a última pregação dele, antes dele ir lá e ler a carta, no dia ele foi lá e falou sobre tudo isso, sobre a fé em Jesus Cristo. Né? Por isso que ele já começou a pregação falando assim, eu queria entender por que quando a gente fala sobre Jesus, a igreja não gosta. Por quê? O que acontece? Essas pessoas estão condicionadas a uma religiosidade, a aquele sistema, e infelizmente os irmãos do próprio ministério deveriam entender isso, que eles também estão, não é culpa deles às vezes, porque vem de uma tradição, vem do poder, está condicionado à religiosidade de uma certa maneira, que já o próprio povo é contra, depois quando o ministério vai mudar alguma coisa, essa religiosidade faz mal para o ministério, faz mal para aquele povo que está dentro da igreja. E quando alguém ali da igreja conhece Jesus, ele se liberta desse aprisionamento, ele sabe o que Jesus quer de nós, que a salvação está acima de tudo, que não importa o lugar que ele for adorar a Deus, e sendo espírito em verdade, Deus vai estar lá. Quando a pessoa conhece tudo isso, ela perde o medo de Deus, porque Deus é Pai, Deus é o Pai dele, Deus está junto com ele, Deus está no coração dele, vai cuidar dele. Quando ele precisar de Deus, Deus vai atender. E quando ele perde essa questão, né, desse amor fraternal, e quando ele perde o medo de Deus, ele perde o medo do sistema religioso. Porque Deus é o Pai dele, Deus está junto com ele. Ele já não julga mais ninguém, ele já não se auto-julga, não se auto-flagela por dentro, né? Não cai em ser deprimido, andar uma vida deprimida, mas ele começa a conhecer a religião, conhecer os religiosos, é aí que perde o medo de Deus, perde o medo da religião, e aí ele já é livre, aí ele vive em novidade de vida em Jesus Cristo, e aí é onde os religiosos ficam bravos, vocês vão ficar bravos. Ele vai subir lá em cima, na igreja, às vezes, e vai falar como falou o irmão Marcelo, que ele nem citou o nome, infelizmente, nem citou o nome do Marcelo. Então os donos da religião, os donos da igreja, aqueles que estão lá à frente, eles têm que entender que vai lidar com um povo que conhece as Escrituras, conhece Jesus. Daqui para frente as coisas está havendo um despertar e vai haver em todas as denominações para que é seguir a vida em Jesus Cristo. Eles têm que entender isso. Essas pessoas, mas essas pessoas querem uma vida doce, né? Quer palavra doce, quer o caminho largo. O caminho estreito, irmão, o caminho estreito é você amar o próximo, você amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o caminho estreito. Pensa que é não cortar um cabelo, que é não ter uma televisão na casa. Esse que vocês acham que é o caminho estreito? O caminho estreito é mais difícil do que vocês pensam. É amar o próximo, é se entregar a Jesus de coração. Essas pessoas, elas param de fazer coisas erradas no mundo porque elas estão livres em Jesus, livres do mundo.
É diferente da imposição da igreja. Ah, você não pode fazer para ser salvo. E a doença, que a gente estava falando da doença, da depressão, ela acontece muitas vezes pelo meio religioso. Vocês pensam que não, mas aqui numa região aqui, tem uma igreja aqui mesmo, muito próxima, eu já falei isso em outros vídeos, chegou a ficar quase vazia por causa do pregador. Você vai na igreja para ficar bem e volta ruim. Você entendeu? Os irmãos aí mais antigos sabem do que eu estou falando. Tem aqueles que são idólatras da igreja, mas no fundo, eles sabem do que eu estou falando. Então, se eu faço um vídeo aqui, vocês falam assim, ah, vamos, sempre tem esse comentário, sempre tem. O certo é nós entregar em oração, quando fala do mistério, vamos entregar em oração, mas tem que falar. Da mesma maneira que eles falam lá na frente, na hora do púlpito, fala do povo, tem que falar. Porque nós, a voz do povo, ela é maior do que se imagina, quando ela está afirmada na fé em Jesus Cristo. E o mundo aí fora, ele sabe. O mundo aí fora sabe como que está a questão da religião, da religiosidade, e essa falta de entrega a Jesus de verdade, é uma entrega à instituição, ao nome de uma igreja, o orgulho denominacional. Não temos igreja para Jesus buscar. Não temos igreja para Jesus buscar. Porque se alarme e chore se quiser. Se eu reunir 1000 pastores no ginásio e perguntar que eles descrevam 20 fundamentos da salvação, nós vamos reprovar mais de 50%, porque eles não conhecem. Na minha percepção de cristianismo, não deveriam passar ninguém sem saber, na ponta da alma, saber e viver os fundamentos da salvação. E os crentes hoje vivem mais com medo de ir para o inferno do que certeza de ir para os céus. Esse medo anula um amor e uma relação de Deus como Pai. Somos quase todos sérios, vivemos numa depressão no limite da capacidade de obedecer, opressos por uma religião que cobra muito e não oferece quase nada, porque a igreja brasileira evangeliza quem já é crente. E você precisa se restaurar espiritualmente. Você tem que estar preparado para não entrar numa doença, porque o inimigo quer essa doença. Depois que uma pessoa está com depressão, que ela está doente, não adianta você ir lá falar, é o inimigo que está nele, é um espírito. Não é. O inimigo, pelas ações, pelas manipulações de coisas dentro da religião ou dentro no mundo, com pessoas no seu trabalho, manipula alguém para te deixar mal, ele vai tentando te deixar doente. Depois que ele está doente, ele sai fora. Depois que você está doente, ele vai sair fora. Você está lá doente, já não é mais espírito que está ali, você precisa procurar um médico, tentar se tratar e buscar a Deus, não perder a sua fé. Buscar a fé verdadeira, buscar as escrituras. Ah, eu preciso entender alguma coisa da escritura, vai lá, pega uma Bíblia atualizada, de tradução atual, para você procurar entender, vai estar falando a mesma coisa, tá, irmão? Não é coisa do inimigo, não, pegar uma Bíblia que tem um linguajar atual, né, para você entender melhor, e você vai aprendendo das escrituras, você vai se fortalecendo, para quando você for na igreja congregar, quando você for na congregação, ou você que é de outra igreja, você vai lá e vai estar preparado para ouvir um pregador que às vezes ele não está tão preparado assim, e ele fala alguma coisa fora das escrituras, mas você está bem. Você foi lá para louvar a Deus, para adorar a Deus, para cantar hino, para estar junto com seus irmãos que você conhece e levar essa entrega, essa espiritualidade maravilhosa que é estar do lado de Jesus, ser salvo por Ele. Você é salvo. Você só perde a salvação se você blasfemar contra Ele. Você tem uma vida de livre nesse mundo, mas você não vai cometer pecados, vai viver uma vida de pecados, porque você não quer. Você é salvo por Jesus Cristo, irmão. Dê glória a Deus todo dia. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Compartilha esse vídeo com quem precisa, irmão. Tem muita gente que precisa. Coloca nos grupos do WhatsApp. Coloca aí em qualquer lugar que você conhecer, porque tem muita gente que precisa ouvir palavras boas. Palavras de Deus na vida deles. E essa é a que eu tô levando para vocês. Esse é o vídeo. E até o próximo vídeo, irmãos. Deus abençoe grandemente. Obrigado pelos irmãos aí, pelos inscritos, né, que tá comentando no canal. Deus abençoe grandemente todos vocês, todos.